Olá, boas-vindas ao Abismo. Hoje eu gostaria de falar de um filme lançado em 2016 chamado Os Olhos de Minha Mãe. Esse filme conseguiu me cativar verdadeiramente e é bastante perturbador. Ele conta a história de uma garota chamada Francisca que vive com os pais, de origem portuguesa, em uma fazenda rural nos Estados Unidos. E a vida dela é tranquila, até que um dia tudo vira de cabeça para baixo. Esse é seu último aviso. O filme é bem chocante, mas ele também é muito bom. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Os Olhos de Minha Mãe. O filme começa com um motorista de caminhão acelerando por uma estrada em uma zona rural, quando de repente uma mulher de vestido começa a caminhar em sua direção e quando ele se aproxima, ela apenas cai no chão, fazendo com que ele vá até ela para ver o que aconteceu. E assim começa o filme. Somos apresentados à casa da nossa protagonista, chamada Francesca, que apesar de grande parece bem simples, em uma zona rural, uma casa de fazenda. Na próxima cena conhecemos a mãe de Francesca, que aparentemente é uma médica veterinária, e ela conta a história de São Francisco, que após ver um anjo, acabou desenvolvendo problemas oculares, o que também ocasionou em psicose. E logo nessa cena nós podemos ver que a guria não é muito normal não, já que ela se corta e faz isso aqui. Francisca, o que fizeste? O primeiro capítulo da história, que é dividido em três, se chama Mãe, e é focado na história da mãe de Francesca, ensinando ela sobre o que ela faz. Ela menciona que os olhos das vacas são similares aos dos humanos, a construção é a mesma, só que maiores, e que em Portugal eles praticavam em vacas as suas cirurgias. E é exatamente isso que ela ensina para sua filha. Temos uma cena meio agoniante, onde a mãe da Francesca abre um olho para remover a retina de uma vaca. Tudo o que enviamos passa através disto. E a Francesca parece se interessar e aprendeu o que sua mãe a ensinou. Na próxima cena podemos ver um homem estranho se aproximando e apesar de não ter nenhuma informação, nós sabemos que esse cara não tá puro e suas intenções não são boas. A mãe de Francesca vê esse homem conversando com ela e rapidamente se aproxima, preocupada. O homem se apresenta como Charlie e começa a fazer perguntas estranhas como seu marido está em casa e pedindo para entrar. May I come inside for a second? Just to use the restroom. It'll only take a second. Apesar de esperta a princípio, a mãe da Francesca permite que o rapaz entre em sua casa para usar o banheiro. E nós temos essa cena meio agoniante. Would you show me? I think you should show me the way. Ma'am, I'm trying to be polite. Now we can try this one more time before I start to become unreasonable. I am sorry, sir, but I really need you to leave. I don't quite know what you're planning. O homem puxa uma arma e ameaça a Francesca com ela. Ele guia a mãe da Francesca até o banheiro e então nossa visão é cortada e nós vemos o pai de Francesca chegando em casa. Nós seguimos pela sua perspectiva enquanto ele entra em casa e é possível escutar batidas ao fundo. E seguimos ele até o banheiro, onde temos essa cena. Não é mostrado muito, mas isso deixa até mesmo mais perturbadora a cena. Nós só podemos ver ele com o martelo em mãos, esmagando a cabeça da mãe da Francesca, e logo depois a cena corta e temos o pai de Francesca arrastando ele para dentro do celeiro. Eles enterram a mãe de Francesca e limpam o sangue do lugar. E fica bem claro que o pai não deseja envolver as autoridades. Ele vai ter a sua vingança pelas próprias mãos. Mais tarde eles são interrompidos por gritos vindo do celeiro, daquele homem chamando a Francisca. E seu pai diz que ela vai precisar tratar disso. Tratar como, você me pergunta? Bom, lembra que a mãe da Francisca ensinou ela a fazer as cirurgias? Pois é, digamos que
A guria é um prodígio. Enquanto ela conversa com o psicopata e trata de seus ferimentos, ele confessa que não é a primeira vez que ele faz isso e que é incrível matar outra pessoa. Why do you do it? It feels amazing. You're gonna kill me, right? Why would I kill you? You're my only friend. E bom, realmente, ela é um prodígio. Ela leva os seus olhos e ela corta as suas cordas vocais para que ele não possa gritar mais. E deixa ele no celeiro, voltando para casa. Vamos o pai de Francesca extremamente abalado, mas ainda sem saber o que fazer, enquanto eles vivem o resto de seus dias normalmente. A Francesca pegando ratos para alimentar o seu único amigo, como se fosse, simplesmente, a sua nova rotina diária. E assim se encerra o primeiro capítulo, chamado Mãe, e vamos para o segundo capítulo, chamado Pai. E aqui nós já começamos com a Francesca mais velha, acordando, e seu pai ao seu lado, aparentemente morto. Ela racha o seu corpo, sai para brincar com as vacas, a fofinha, e continua sua vida normalmente, alimentando Charlie, agora bem mais velho, que está há anos nessa situação, e ela até mesmo pintou o cabelo dele. Olha que legal. A Francesca agora está bem solitária, já que seu pai morreu, então ela janta sozinha, ela leva o corpo do seu pai para a sala para ficar perto dele, ela até mesmo dá banho no seu pai, normalmente percebendo que seu pai se foi e que agora ela vai ficar sozinha. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Acorda, papá. Quer dizer, cancela. Ela já vestiu o pai dela e já botou ele de volta pra dormir. Bom, sabendo que as coisas mudaram, pela primeira vez, ela pega o carro e começa a dirigir para a cidade, que parece ficar a bastante tempo de distância. Ela estaciona em frente a um bar, entra nele, e lá ela conhece uma garota, que parece interessada nela. Ela a leva até em casa, e a garota começa a explorar a casa, encontra o quadro da mãe, da Francesca. Ela acaba falando sobre a sua mãe. What did she do? She was a surgeon in Portugal. What kind? Eyes. When I was little, we used to do dissections together. I remember I was fascinated by how the inside of the body looked. She always hoped I would be a surgeon one day. Conversa vai, conversa vem. Dá um beijinho ali, a mina continua perguntando. E a Francesca confessa que ela matou o seu pai. Isso deixa a garota perturbada. E a situação escala, ficando bem desconfortável. It's okay. No, listen, I'm just kind of tired. I'm just gonna go. Please. I'm just gonna. I'm gonna go, okay? Stop. I'm just a little tired, okay? E na próxima cena, nós temos Francesca limpando o chão. A Francesca, que agora não tem mais o seu pai para dormir com ela, decide que é hora de trazer o seu único amigo para casa. Então ela dá banho no Charlie e o leva até em casa, a primeira vez tirando ele do celeiro. Ela aproveita para ter relações com ele e depois vai dormir. Acordando alarmada, ela percebe que ele não está mais lá e que ele está tentando fugir. Infelizmente pro Charlie, não foi uma boa ideia. E nós temos essa cena de um ângulo bem interessante. Aliás, todos os ângulos desse filme são bem interessantes. A cinematografia é incrível. E o efeito preto e branco, apesar de tirar um pouco da graça das cores do filme, contribui muito pro estilo sombrio e perturbador que o filme quer passar. Ele tinha razão. Isto é realmente fantástico. Esfaqueando Charlie, ela chora, lamentando a perda do seu único amigo. Finalmente, Francesca está
completamente sozinha, sem seu pai, sem o seu mascote, sem sua mãe. Completamente sozinha, nós vemos o que aconteceu, ou pelo menos o que ela está fazendo com a garota que ela encontrou no bar no outro dia, cortando ela em pedaços e colocando suas partes no refrigerador em sacolas menores, e depois queimando as maiores partes. E agora, surtando por estar sozinha, ela acaba adormecendo na floresta, caminhando até a estrada próxima e pedindo carona ao primeiro carro que ela vê passar por ali. Terminando assim o segundo capítulo e indo para o terceiro e último capítulo, Família. No carro, ela encontrou uma mãe chamada Lucy e o seu filho, Antônio, que ainda é um bebê. Elas dão carona até a casa da Francisca, e ao chegar lá, ela pede para segurar o pequeno Antônio, e de maneira bizarra ela agradece sua mãe, dizendo que esse é o melhor presente que ela poderia ter dado. Obrigada, mãe. Esse é o melhor presente que me poderias ter dado. What are you saying? What are you doing? No! Ela sai do carro, levando a criança com ela, e corre para dentro de casa. A mãe da criança segue, desesperada, procurando seu filho, mas era toda uma armadilha. Ela é esfaqueada e, não satisfeita, Francisca leva a mãe verdadeira da criança para o celeiro e costura seus olhos e cordas vocais para que ela não possa fazer barulho nem ver. Eu falei que ela era um prodígio. Depois nós vemos Francisca cuidando da criança como se fosse a verdadeira mãe dele, enquanto Lucy tenta desesperadamente escapar, mas é inútil. Ela não consegue. Os anos passam e agora Antônio já é uma criança de 8, 9 anos e mora com sua mãe, Francisca, sem saber o que ela guarda no celeiro. E bom, sabe como é criança? Ele se torna curioso sobre o que tem no celeiro, já que ele vê sua mãe indo e voltando e ele nunca podendo entrar lá. Então uma noite, enquanto a Francisca está dormindo, ele entra e fica em choque com o que ele presencia lá dentro. E bom, sendo visitado novamente pelo Antônio, a Lucy consegue aproveitar uma brecha e escapar do celeiro, saindo de maneira silenciosa na calada da noite, enquanto Francisca não sabe o que realmente aconteceu. Ela investiga, mas já é tarde demais. A cena corta e nós vemos Lucy se arrastando por uma estrada e logo podemos entender que essa é realmente aquela primeira cena do filme, onde ela é encontrada por um caminhoneiro que a resgata e a leva para o hospital. Percebendo que agora é questão de tempo para que tudo dê errado, e num ato de desespero, Lucy desenterra o esqueleto de sua mãe e a abraça, declarando o quanto o amava e que tudo que ela queria era deixá-la orgulhosa. E quando ela volta, ela percebe 3 viaturas da polícia entrando em sua fazenda. Ela rapidamente acorda o Antônio, ela o agarra, levando para o banheiro, enquanto a polícia tenta invadir sua casa. E bom, esse foi Os Olhos da Minha Mãe. Eu adorei esse filme por vários motivos. Primeiro, a sua duração relativamente curta, o filme só tem 1h16, faz a experiência que parecia começar lenta e tudo mais, na verdade ser uma experiência muito rápida. Ele é um filme onde as coisas acontecem muito rápido, sem enrolação, e da maneira crua e verdadeira que é pra ser. O filme não apela pro gore, apesar de ser extremamente perturbador, extremamente macabro. A maior parte das suas cenas bizarras são cortadas e tudo fica mais ou menos escondido. Até mesmo o sangue, devido ao filtro preto e branco, é escondido. E isso faz com que o filme tenha apenas as 2 cores que ele precisa, o preto e o branco, o mal e o bem. E sobre o que é o filme,
em essência, eu acredito que o tema central do filme é solidão. A força que move a história é a busca da Francisca por companhia. Claro que seria mais fácil para ela se mudar e ir para a vida na cidade, mas ela gosta de viver no campo. Tudo que ela quer é ter amigos, ter pessoas próximas a ela. E apesar dela ser uma pessoa completamente perturbada, tudo que ela precisava para ser uma pessoa normal, ou pelo menos agir como uma pessoa normal, é quando ela tem alguém que a presença acaba reconfortando. Quando ela tinha seu pai, ela agia basicamente como uma pessoa normal, fora o celeiro, claro. E depois que ele morreu é que tudo começa a descarrilhar ladeira abaixo. Os cenários e a cinematografia é impecável, a composição é muito inteligente, e a iluminação faz com que mesmo preto e branco não seja difícil enxergar à noite, e todas as formas e toda a personalidade do filme é muito boa. Os atores, né, não são muitos, mas principalmente a atriz, se chama Kika Magalhães, é simplesmente impecável. Ela passa perfeitamente o que é pra ela ser e quem ela é. E bom, esse filme é uma espécie de viagem sobre a mente de uma pessoa que, quando encarada com uma solidão esmagadora, acaba se tornando uma coisa monstruosa. E acredito que no fim das contas é isso que o filme queria passar, uma mensagem sobre solidão. E bom, eu gostei bastante do filme, espero que vocês também tenham gostado. E como eu não faço muito quadro falando sobre outras coisas que não sejam jogos aqui no canal, ficaria muito feliz se vocês pudessem deixar o like, comentar se gostaram e compartilhar aí com um amigo para dar aquela ajuda. Muito obrigado, eu sou o Abismado do Contos do Abismo e nos vemos na próxima. Muito obrigado e falou!